Mais uma entrevista importante aqui no CNN Prime Time. Vamos conversar agora com Ricardo Salvador de Thoma, doutor em estudos estratégicos internacionais. Ricardo, um prazer recebê-lo aqui no CNN Prime Time. Queria ouvi-lo um pouco das grandes questões que estão colocadas, não só do ponto de vista do direito internacional, mas da perspectiva de Donald Trump de ter sido bem sucedido na operação militar de hoje, de conseguir capturar Nicolás Maduro e fazer todo o processamento, inclusive trazendo mais atualizações aqui. A CNN Internacional confirmou que Nicolás Maduro e a mulher dele estão sendo fichados ali vão ser fichados e vão ser processados, e Nicolás Maduro, inclusive, está lá na sede do DEA em Nova York, em Manhattan, antes de ir para a unidade de custódia, para o presídio no distrito do Brooklyn. Mas queria ouvi-lo dos recados que isso dá para a comunidade internacional, em especial para os grandes players do momento, que são, além dos Estados Unidos, a Rússia e principalmente a China. Olá, Yuri, boa noite, obrigado pelo convite. Primeiramente, destacar um momento que representa uma situação de muita euforia, principalmente para os 9 milhões de venezuelanos que durante décadas permaneceram oprimidos por um regime autoritário e totalitário que desconhecia as próprias instituições, que hoje tenta aclamar e que tenta invocar na defesa desse próprio regime autoritário. A situação é uma situação sumamente delicada, porque não deixa de afetar a soberania de um Estado nacional, de um Estado sul-americano, que se vê afetado justamente pelo controle de uma organização criminal que usurpa as funções do Estado, que sequestra e oprime os venezuelanos e que teve uma responsabilidade direta nessa diáspora de 9 milhões de pessoas. A mensagem que existe hoje é uma mensagem onde basicamente entendemos que com essa medida dá um passo muito duro, que desconhece o direito internacional e que contribui com uma série de situações que já foram analisadas nesse programa, desde o próprio desconhecimento do direito internacional durante a invasão do Iraque até a própria invasão da Ucrânia por parte da Rússia. O que observamos, então, é um novo passo nesse tipo de atuações unilaterais, violentas e que marcarão, sem dúvidas, esse ano 2026, deixando uma mensagem muito contundente para potências territorialmente insatisfeitas, para potências geopoliticamente insatisfeitas, e a gente pode fazer referência direta à Rússia, à China e outros atores, como, por exemplo, no próprio Levante, no Mar Levantino, onde existem algumas situações de tensão, e até no próprio continente africano. Então, reitero, uma situação bastante complexa, que gera uma preocupação e, ao mesmo tempo, pode ser duro afirmar isso, mas gera um alívio em muitos venezuelanos. E a complexidade da situação, ou até um certo paradoxo ali, muito bem apontado. E aí, eu mesmo, Ricardo, te perguntei sobre China, sobre Rússia, e que ficam muito evidentes pela situação de Ucrânia e a situação de Taiwan, mas aí também chama a atenção a ausência que eu próprio provoquei, que é a Europa. Como é que você avalia a reação que houve das lideranças europeias a este episódio de hoje, a esta captura de Nicolás Maduro, da forma como foi feita pelos Estados Unidos, e a própria relação entre Estados Unidos e Europa, cuja estabilidade, a estabilidade desta relação, foi muito fundamental durante o período 1945 até 2025. Parece que agora estamos, de fato, abrindo um novo capítulo dessas relações, e isso com consequências também para a geopolítica mundial. Yuri, sobre a atuação das lideranças europeias e da própria União Europeia, eu não utilizarei eufemismos. Eu acredito que a situação evidencia uma incapacidade por parte da União Europeia como um ator para mediar nesta situação, situações plenamente divergentes, situações onde você, por um lado, observa lideranças da extrema direita, como Marine Le Pen,
realizando manifestações em contra dessa atuação. Ao mesmo tempo, você vê a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, celebrando os acontecimentos, ou você vê lideranças um tanto mais moderadas, como o presidente Macron, celebrando essa situação, mas ao mesmo tempo essa União Europeia mantém silêncio ante as situações que hoje estão vigentes no próprio Sahel, ante as opressões que se registram nessa África, nesse continente africano, onde os europeus têm altas responsabilidades por essa situação atual. A gente poderia fazer referência direta à situação em Sudão, uma situação que praticamente está sendo invisibilizada, muito perigosa para a estabilidade da região. A gente poderia fazer referência a outros casos, como a própria Níger, a responsabilidade da França nessa situação, mas o que observamos é justamente essa ambiguidade. E essa ambiguidade foi o que permitiu o exercício, a atuação de vias fácticas do uso da força por parte de Donald Trump, que respondendo a essa nova política nacional enquanto à defesa, de certo modo revive aqueles dias da doutrina Monroe com esse corolário Trump, de um modo bastante agressivo, enviando uma mensagem diretamente para o regime cubano, para o regime nicaragüense e para outros sistemas, neste caso, democráticos, como bem poderia ser o caso da Colômbia e de México, diante da permanência de um conjunto de atores que participam ativamente no narcotráfico. E é aí, justamente, Yuri, onde entra essa situação perigosa. Porque se nós estamos avaliando a possível atuação, pelo mero fato de mudar um regime que se torna incômodo para os interesses hegemônicos hemisféricos estadunidenses, nós poderíamos ver uma situação bastante desafiadora para aqueles chefes de estados legitimamente eleitos que não estão de acordo com essa agenda hegemônica. Agora, a situação na Venezuela não é essa, reitero, é uma situação atípica, porque uma organização criminal usurpou as funções do Estado, afetando diretamente os venezuelanos. Uma situação sumamente disruptiva, onde observávamos ao Nicolás Maduro dançando, celebrando e fazendo atos sumamente irracionais, quando a própria soberania nacional do Estado venezuelano estava sendo vulnerada no mar territorial, na zona econômica exclusiva e nas próprias águas históricas do Golfo da Venezuela por parte de uma potência que exercia uma ameaça e que enviava mensagens claras. E acredito que foi justamente isso o que prevaleceu hoje nas declarações de Donald Trump e de Marco Rubio.